extrapolaram a liberdade de expressão. Porque o que nós somos contra e temos que defender muito é o nosso direito a poder falar, Ok. a não censura. Uma inteligência artificial cada vez mais real. Como você faz para identificar ou talvez comprovar, falar assim, não, isso aqui é inteligência artificial, não é meu cliente? Bem-vindos a mais um Meu Talk. Bem-vindos a mais um Meu Talk. Meu Talk tem o propósito de trazer a inspiração através da verdade, para que você olhe no espelho e viva de uma forma mais feliz, mais leve e abundante. Olá, bem-vindos a todos a mais um Mel Talk. E hoje é com muita honra que eu trago aqui para vocês ela que tem o maior escritório de advocacia para influenciadores digitais e artistas no Brasil, com vocês, Adélia Soares. Ai, Mel, que prazer estar aqui. Olha, amei o convite. Eu é que fico Que honra! a honra é minha em tê-la aqui conosco. Muito obrigada. E eu queria saber, nós estamos gravando em Orlando. Então, me fala um pouquinho. Hoje você está entre Brasil e Orlando, mas um pouquinho mais aqui na Flórida, é isso? Isso, na verdade, assim, eu me apaixonei por Orlando, acho que em torno de uns 16 anos atrás. Tá. E aí eu comecei a ir, voltar, ir, voltar, ir, voltar. Aí, meu filho nasceu aqui, eu tenho um filho de 6 aninhos, que ele nasceu aqui, mas por conta da vida, da correria, eu acabava ficando mais lá. E hoje eu já consegui estruturar o meu escritório, que eu consigo ficar mais tempo aqui e ficar indo e voltando. Aham. E me fala, veio para cá também por conta de segurança, é um dos motivos? Ah, sem dúvida. É. Sem dúvida Ah. alguma, porque em São Paulo, né, que é Sim. onde eu moro, mas eu andava de carro blindado e tudo, mas no momento que eu descia do carro para entrar numa padaria, para entrar numa farmácia, eu morria de medo, porque na rua que eu morava tinha uma média de 12 assaltos e sequestros por Uau. dia. Não que devesse ser um bairro ruim, mas é que Não, é acontecia. porque realmente a criminalidade está muito alta. Igual eu tenho um filho que quebraram o vidro do carro dele, levaram o celular no Waze, estava desbloqueada a tela, limparam a conta corrente. Então, assim, Uau. tá bem complicado. E aí esse foi um dos motivos que eu falei, meu, eu quero um pouquinho mais de qualidade de vida. É isso, eu também acabei ficando aqui com as minhas filhas por conta disso, por conta de segurança. Vim para cá para elas aprenderem inglês e depois de um tempinho eu falei, não, vamos ficar por aqui. Acho que essa escolha para quem tem filhos acaba sendo uma coisa que pesa bastante, um fator assim determinante. E me fala um pouquinho, Adélia, como começou a tua carreira na advocacia? Como é que foi essa paixão, né, pelo direito? Olha, eu falo que eu nasci para ser advogada, porque as pessoas costumam dizer assim. Eu sou professora, dei aula há muitos anos na faculdade de Direito, e eu ouvia muitas pessoas falando assim: ah, eu vou prestar concurso para delegado, para promotor, para juiz, se nada der certo, eu vou advogar. E eu ficava extremamente incomodada com isso, porque a advocacia você tem que fazer por paixão. Aham. E eu decidi ser advogada, eu tinha 12 anos de idade. Então já Assim, sabia, sempre muito, eu muito tinha nova, já plena sempre soube certeza. o que é. Tanto é que quando alguém fala pra mim, se você não fosse advogada, o que você seria? Eu falo, frustrada. Não, eu não tenho outra opção, porque assim, realmente eu gosto muito, eu decidi, eu era muito pequenininha, eu não mudei de ideia. São mais de 20 anos na advocacia, eu estou completando aí 23 anos de advocacia, e não teve um dia que eu me arrependi. Lógico, tem os desafios, igual Sim, toda sim, sim. carreira que você escolhe, isso não muda, mas assim, de você ter a certeza que você fez a escolha certa, de você olhar para o cliente, você sentir que você acalmou, que você transmitiu segurança, confiança, isso para mim, assim, não tem preço. Mas assim, hoje você tem um escritório aí com a clientela de artistas, esse pessoal que está em mídias sociais. É o maior escritório do Brasil? Nesse Né? segmento, sim. Hoje a Uau. maior parte dos artistas, cantores e principalmente influenciadores, tal, youtubers, tiktokers, eles estão no meu escritório. E como começou? Quem foi o Olha, primeiro? olha que Como é que coisa começou? doida. Eu participei de um reality show. Ah, Eu participei do Big Brother Brasil. Até então, eu já era uma advogada com vários anos de carreira, já dava aula na faculdade, tinha sido diretora do Procon,
Mas, assim, era uma advogada anônima. Uhum. E aí eu participei do programa, só que assim, eu participei e falei, bom, ainda que eu ganhasse 1,5 milhão, eu ia voltar para advocacia, porque é o que eu sei fazer. Que você ama. Eu ia até aproveitar, viajar um pouco, gastar um pouco esse dinheiro, mas de qualquer forma eu ia voltar para advocacia, porque é o que eu sei fazer. E aí, como eu não ganhei mesmo, eu já voltei imediatamente para advocacia. E só que eu fiquei naquele circuito artístico, porque Certo. tinha aniversário de um cantor, eles me convidavam, tinha algum evento na Globo, eu era convidada. E sempre tinha alguém que chegava para mim e falava assim: Adélia, você é advogada, né? Eu falei: sou. Meu, eu assinei um contrato com uma gravadora que tá acontecendo isso, isso e isso. Eu fiz um contrato de publicidade que tá acontecendo isso e isso. E eu começava a orientar. Orientar outro, orientar outro. Aí teve uma situação de uma cantora que ela teve uma disputa muito grande com a gravadora dela Certo. e me recomendaram para ela. E eu resolvi o caso, com uma gravadora muito grande e tal. Depois dessa daí, ela começou a me indicar e quando eu via tinha outro chamando, de repente eu olhei meu escritório, ele estava tomado por artistas. Aí o que eu fiz? Eu estruturei toda a empresa, porque eu entendi digamos, a necessidade do mercado. Aham. Por quê? Porque Tinha são um gap pessoas, aí. exatamente, são pessoas que estão totalmente expostas. Hoje, inclusive, com essa questão de redes sociais, as pessoas não conseguem diferenciar o que é vida privada, porque apesar daquela pessoa ser um artista, ser um cantor, ser uma figura Tem um pública, momento que eles ela querem um tem um pouquinho momento, ela tem reservado, né? direito, Uhum. inclusive isso está na lei, ela tem direito à privacidade dela, então, só que as pessoas hoje não sabem dividir, Confundem. então eu comecei a ver ali uma necessidade muito grande ali de cuidar disso, eu entendi a dor dessas pessoas, até porque quando eu me expus dentro de um reality, eu comecei, obviamente, numa proporção muito menor, mas eu também senti o que é ficar exposto, ver comentários que não são verdadeiros. Você vê alguém falando de você e fala, nossa, mas isso não aconteceu. Como assim? Um belo dia eu olhei lá um site e eu vi um rapaz falando, não, porque eu já saí com ela, já peguei, eu nunca tinha visto homem na minha vida. Aham. Então, assim, E esse você já tipo. era casada quando você entrou Não, no eu ambiente? estava solteiro, eu casei Aham. depois que eu saí. E aí, de repente, eu comecei a ver aquilo, e por eu ter sentido na pele, quando um artista chegava para mim, muitas vezes chorava por conta de um comentário numa foto dele, eu conseguia entender aquilo, Uhum. porque eu tinha também passado por aquilo, então eu tinha algo além da empatia. Então eu queria cuidar justamente porque eu passei por aquilo. Meu, eu tive uma situação, por exemplo, de racismo mesmo, que a polícia especializada no Rio de Janeiro prendeu um cidadão lá no Sul, que ele só fazia ataques racistas para mim nas redes sociais. Ele colocava Aham. macaca, volta para a selva, que não sei o quê, e aí ele foi Isso é preso. crime. Racismo é crime. E assim, e aquilo me incomodava, aquilo me machucava. E aí, de repente, eu comecei a me colocar no lugar de vários artistas. E eu falei, gente, essa pessoa tem que ter muita sanidade para aguentar, Uhum. porque eu, no meu caso, ainda foi durante um período e foi pouco. Agora, Enquanto você imagina estava um essa pouquinho mais pessoa. exposta ali. Agora imagina essa pessoa que todos os dias está na mídia e tem que ficar enfrentando fake news, ficar enfrentando, igual hoje nós temos essa questão de inteligência artificial, perfil fake, e são várias questões que, como que eles lidam com isso? Aí eu comecei a elencar ali as dores, aí eu estruturei toda uma equipe para trabalhar, porque na verdade, assim, hoje meu escritório, ele é totalmente setorizado, porque eu Aham. falo que não tem como entender de tudo, eu sou especialista em contratos, porém, Aham. eu tenho uma área lá, direito do trabalho. Mas direito do trabalho por quê? Porque os artistas têm funcionários. Uhum. Então, muitas vezes, ele tem ali um assessor que acaba usando as redes sociais dele e acaba postando coisas que ele não concorda, acaba depois ingressando com uma ação trabalhista. Eu tenho um artista que tem os dançarinos da banda que entra com uma reclamação trabalhista. Então, para atendê-los, eu desenvolvi uma área tributária, eu desenvolvi uma área trabalhista, eu fui desenvolvendo várias áreas, Sempre focado todas nesse mundo focadas nesse artístico mundo e digital. artístico. Isso, exatamente. Então, hoje, por conta dessa especificidade, o meu escritório é o que mais atende de ponta a ponta, assim, qualquer pessoa que esteja exposta Uau. a uma figura pública. Que honra, tá vendo, gente? Olha que bacana aqui. É E me gostoso. fala, qual é a maior dificuldade, então, quando você trabalha nesse mundo, nesse meio? Olha, uma grande dificuldade que eu encontro é porque o artista, o influenciador, o blogueiro, seja quem for, ele
ele precisa ficar focado na arte ali, de produzir o conteúdo, ou seja, do cantor de fazer shows. Então, a parte burocrática, muitas vezes, fica na mão de Ele terceiros. confia. E ele confia. E isso é muito delicado, porque muitas vezes eu tenho que falar, sabe o seu assessor? Então, eu quero fazer uma reunião só com você, eu preciso de 10 minutos com você. Então, eu já cheguei a ficar nos bastidores de um show para Uau. conseguir falar com uma cantora e falar para ela, ó, o seu assessor tá desviando, o seu assessor tá fazendo. Isso deve ser, acho que, a parte mais doída, né? Porque, assim, é uma pessoa que você confia, o teu braço direito tá ali, de repente, o mundo desmorona. Mas é muito comum, Mel. Infelizmente, é muito comum. As pessoas que estão mais próximas ali, geralmente, são as que dão mais problemas ali pro artista. Eu sempre falo que a melhor coisa é quando ele tem alguém, um braço direito muito próximo, tipo uma mãe, um pai. Eu tenho alguns artistas que são muito jovens por conta de redes sociais e tal, então tem ali a figura do pai que fica cuidando. Eu acho sensacional quando eu vejo isso. Então a família é importante, A tá? família, Principalmente nesse começo. é. Quando é jovem, é bom estar caminhando junto. Inclusive, eu lembro que quando teve aquela situação da Larissa Manoela, eu coloquei, eu fiz uma postagem que eu falei, gente, tem que analisar também, porque os pais, ela só é o que ela é por conta que os pais também dedicaram uma vida, porque não é fácil. Eu uma vez fui numa gravação de um comercial de uma artista, e eu lembro que eu cheguei às 10 da manhã, era 2 da manhã, não tinha terminado, e o pai e a mãe estavam lá, esperando. Então, eu acho que tudo isso você tem que levar em consideração, e feliz do artista quando ele tem alguém assim, ou um pai, uma mãe, uma irmã que cuida, um marido que cuida, porque é muito complicado para ele focar na arte e ao mesmo tempo entrar na conta, pagar as coisas, ver quem pagou, ver se tal contrato foi assinado, ver. Então, assim, essa parte ele precisa realmente de alguém. Hoje, a grande dificuldade são com essas pessoas que estão em torno do artista. E você pretende, assim, sonho futuro, algo de ter o escritório aqui também ou não? Sem dúvida. Mel, é minha meta. Porque grande parte dos meus clientes lá do Brasil, esses artistas, eles começaram a investir aqui nos Estados Unidos. Então, eles começaram a comprar casa, comprar carro, vir fazer shows. E eu comecei a prestar uma assessoria para eles, fazendo parceria com prestadores de serviços daqui, advogados, contadores, corretores de imóveis, para justamente suprir essa necessidade dos meus clientes. E hoje, eu estando aqui, de repente, com esse projeto de validar, né, ser advogada aqui, eu entendo que eu vou conseguir produzir muito mais para eles, de forma que, digamos assim, não, agora eu vou para lá, que a minha advogada Pode tá lá. confiar em você Então, em qualquer lugar, né, do Brasil, aqui nos Estados Unidos, é lá com eles você estão que de eles porta vão falar. aberta, eles entram lá no meu escritório a hora que eles querem, mas eles vão poder fazer isso aqui também. E assim, eu achei isso, essa realmente hoje é minha meta. E dentre esses casos todos que você já pegou, qual foi o mais, assim, que talvez tenha te marcado? Você não precisa, óbvio, né, falar o nome, porque acho que nem pode, por conta de ética, mas, assim, qual mais te marcou? Qual mais teve exposição? Algo assim, um pouquinho mais delicado? Olha, eu acredito que o caso que mais, assim, eu falo que mais de 20 anos de carreira, acho que o mais que me abalou psicologicamente, inclusive, foi o último agora, do ano passado, da Deolane. Ela é nossa cliente de muitos anos e eu fiquei realmente muito impactada com tudo que aconteceu, inclusive de ver hoje a postura da mídia. Hoje, assim, uma coisa que eu venho questionando muito é essa questão de você dar rápido a notícia sem realmente colocar os fatos da forma verdadeira. Então, as pessoas, muitas vezes, elas ficam só com aquela headline, aquelas letras garrafais, que é a chamada da notícia, mas elas não leem o texto da notícia. E vários jornalistas, blogs, sites acabam utilizando disso, colocando notícias sensacionalistas que não são verdadeiras. Só que isso já causa um prejuízo para a imagem de uma pessoa que é pública e trabalha com a imagem. Então, hoje é algo que eu falo que precisa a sociedade como um todo refletir em relação ao que você lê. E você fazer aquela reflexão, será que isso é verdade mesmo? Será que isso não foi só para ter clique? Observar de onde é a fonte que elas estão fonte? Peraí, mas estão falando de um processo que é segredo de justiça. Como que o jornalista escreveu se ele não teve acesso? Então, fazer alguns questionamentos e entender que muitas vezes aquele site, aquele perfil de rede social postou com o único objetivo de engajamento. Ele não tem responsabilidade nenhuma com aquilo. E como faz para que essas pessoas sejam punidas? Elas
podem ser punidas? Podem. Inclusive, no escritório, nós já temos várias decisões nesse sentido. Uhum. Recentemente, nós tivemos até pessoas que foram condenadas, tudo. Por quê? Porque extrapolaram a liberdade de expressão. Porque o que nós somos contra e temos que defender muito é o nosso direito a poder falar, Ok. a não Uma censura. coisa é eu acho, outra coisa é falar é fato. Exatamente. Então, a questão, assim, quando você extrapola a sua liberdade de expressão, o seu direito a informar, e você acaba dando a sua opinião pessoal, você acaba contando pontos que não estão na história real, aí é onde que você pode responder. Entendi. E daí, então, pros artistas, influenciadores, cantores, né, todo mundo desse meio, conta, te liga pra Adélia e fala assim, olha, Não. aconteceu Eu tenho isso. 3 celulares na bolsa, porque é o tempo todo, assim, apesar de eu tenho uma equipe muito grande, Aham. mas, assim, alguns eles acabam São falando só amigos, comigo. acaba sendo amigos, né? Eles ficam, Adélia, eu tô querendo, eu vou comprar uma casa, eu vou lançar uma música, eu vou fazer um post, assim, lê pra mim aí, vê se tá tudo certo. Então, o tempo todo eu fico meio que nesse suporte. Entendi. Ah, então tem esse contato pessoal no sentido, eu posso postar isso? Tem, e eu adoro isso, porque Tá. É uma eu prevenção, né? prefiro trabalhar no preventivo, que a gente chama de compliance no escritório, que é justamente você identificar os riscos e eu falar, olha, não posta isso, tira essa frase, isso daqui vai te trazer um problema, tal. E do que o depois. Porque o Entendi. depois a gente também trabalha numa gestão de crise. Porque vai ter que remover comentários, vai ter que remover isso, mas já é mais difícil, muitas vezes já causou um dano para a imagem, então muitas vezes a gente acaba tendo que fazer um acordo de uma situação Aham. desnecessária. Então eu sempre falo para eles, gente, manda antes, printa, coloca a ideia. Então, alguns artistas que já estão comigo há muito tempo, eles assim, eu tô aqui no banheiro, eu tava pensando, eu vou registrar uma marca, eu vou lançar uma marca de shampoo. Você consegue ver se esse nome tá liberado para eu poder fazer o registro? Eu falo, manda aí. Então, assim, eles acabam tendo mais esse contato porque já confia, já sabe, se sente protegido. E algum caso que você esperava e imaginava que fosse dar certo e acabou não dando certo, já aconteceu? Já aconteceu. Eu fiquei muito frustrada com uma situação relacionada ao OnlyFans, Tá. porque eu tenho vários clientes que postam conteúdo na plataforma do público adulto e ocorreu bloqueio de valores do cliente, que o cliente não conseguiu resgatar. Ocorreram várias situações lá e nós ingressamos com uma demanda judicial, só que, infelizmente, o OnlyFans ele não tem uma sede no Brasil. Só em Londres. E aí a gente não conseguiu citar. Então, assim, né, eu já estou há anos nessa luta, tudo, e isso me frustra bastante, porque eu acho um absurdo hoje nós temos empresas que exploram o Mercado comércio, o mercado brasileiro, mas que não tem qualquer responsabilidade quando causa um dano. Então, causou um dano, fica aí que eu tô aqui em Londres e dane-se, entendeu? Então, isso me incomoda bastante. Ah, sim, com certeza. E é até interessante você falar isso, né? Então, assim, é importante que quem está nesse meio quer desenvolver alguma coisa, procurar empresas que possam responder no Sem Brasil. dúvida, isso é sem dúvida. Inclusive, a própria legislação, a lei do Marco Civil, ela determina isso. Por isso até que teve aquela discussão extensa com Com Elon o Musk. Twitter, com o X, né? Uhum. Por conta que, assim, o Brasil, na verdade, nada mais estava se posicionando e falando, olha, aqui temos leis, você Uhum. quer explorar o mercado? Ok, mas você precisa cumprir a legislação, você precisa ter aqui um representante para, caso tenha processos, você precisa ter uma sede, você precisa informar. Então, hoje tem. Então, facilita muito. Bacana, é isso. E de quanto em quanto tempo você está indo para o Brasil? Como é que esse vai e vem? Olha, agora eu tenho ido uma média de a cada 3 meses, mas a minha meta é ir uma vez por mês. Eu quero uma vez por mês estar lá, porque fazer treinamento, estar presencialmente com a equipe, né? É Porque isso. É eu importante falo, você, eu né? falo que eu sou mais velha, eu gosto muito do presencial. Gente, mais velha não, por favor. Essa pele linda, essa mulher maravilhosa. Não pode ser. Obrigada, mas assim, eu falo que eu ainda tenho uma certa dificuldade com toda essa tecnologia. Eu amo evento presencial. Tá. Então, tem vezes que, tem um congresso, você tem a opção de comprar online ou ir presencial. Eu vou presencial. Eu gosto muito desse olho no olho. Eu também.
E aí meu filho, que eu tenho um filho de 26 anos, que é engenheiro e tal, ele fala, mãe, mas eu só compro curso online, que eu assisto na minha cama, comendo pipoca, com o computador no colo. Eu falo, não, eu prefiro me arrumar, pegar o carro, gastar gasolina, estacionar e ir pro evento. Então, eu falo que é uma questão de geração mesmo. Eu acho que na minha geração eu ainda prefiro essa questão de olhar, de ver, de tocar. Essa energia, né? Essa troca de energia, assim, eu também Exato. gosto Então, bastante. por conta disso que eu quero começar a estar mais presente no Brasil. E você, qual o tipo de visto, então, que você está trabalhando para poder atuar aqui nos Estados Unidos? Na verdade, eu estou trabalhando com o visto EB. Nossa, são tantos De EBs. especialidade? De especialidades, Especial. esse de especialidades. Ah, que bacana. Porque, né, que tem vários tipos de Tem visto. vários aí, como eu contratei uma advogada que é especializada nisso, então meio que eu deixei ela decidir, que aí você entrega currículo, entrega o que você já fez na vida, né, o seu histórico lá, e eles acabam enquadrando no que eles entendem que preenche os requisitos, né? E aí ela enquadrou lá no requisito de extraordinários, assim. E a gente falando aqui sobre imigração e esse processo todo, se você tem intenção de vir para os Estados Unidos ou está por aqui e quer ficar legal, procure escritório da Hunter Taubman Fisher Lee e também escritório de brokerage The Group Research. Sem dúvida. Eu costumo dizer que não compensa você ficar ilegal nem que seja 5 minutos. É isso. Porque, assim, eu falo que a ilegalidade, seja aqui, seja em qualquer país, seja onde for, você não tem proveito nisso, porque você acaba vivendo num submundo. Você teria muito mais possibilidades se você pudesse abrir sua empresa, mostrar sua cara, mostrar o seu trabalho. E aí, de repente, você acaba vivendo numa subvida porque você não. Então, assim, é melhor você ficar no seu país. É isso. Entendeu? É isso. Eu concordo em gênero, número e grau. E me fala qual a dificuldade hoje com esses. Inteligência artificial, eu sempre penso AI de Artificial Intelligence, mas de inteligência artificial, cada vez mais real. Como você faz para identificar ou talvez comprovar, falar assim, não, isso aqui é inteligência artificial, não é meu cliente, Nossa. porque esses fake news, assim, cada vez mais acontecendo e gente querendo explorar e ter benefício através do outro. Tem horas que outro dia eu ainda brinquei numa reunião do escritório e falei, gente, parece que a gente enxuga gelo, porque nós atuamos para artistas e tem vezes que no mesmo dia eles chegam a criar 18 fakes daquele artista. Uau. A gente trabalhando para tirar alguns, aí vai surgindo outros, é como se fosse realmente enxugar gelo, porque eu falo que a tecnologia, a inteligência artificial e tudo que hoje nós temos no mercado, ela veio para facilitar a vida. Então, se você analisar, hoje eu produzo conteúdo para minhas redes sociais utilizando inteligência artificial. Então, muitas vezes eu não tenho tempo de gravar aquela imagem que está lá, não sou eu. Mas, enfim, sou eu. Então, ajuda, com certeza ajuda. Eu falo que é como se fosse, fazendo uma analogia, como se fosse uma faca. Você pode usar para fazer uma refeição maravilhosa, ou você pode utilizar para, de repente, ir ali na casa do seu vizinho e machucar ele. Então, depende muito da forma que você utiliza. Infelizmente, nós temos aí o público criminoso, porque isso é crime, que não dorme, que não para. Então, eles estão pegando todas essas informações justamente para usar para o mal. Então, eles criam perfis. Então, muitas vezes, você encontra um perfil seu e você fala, gente, é tão real que você chega a se assustar, porque hoje, assim, a perfeição disso está muito. E eles devem misturar, né, coisas reais do artista ou do influenciador com coisas fakes. Nós já tivemos caso de influenciador que foi preso por conta das divulgações de um perfil fake. O perfil fake soltava links de plataformas ilegais de jogos. O perfil fake fazia postagem de venda de eletrodomésticos e não entregava. Só que as pessoas que caíram no golpe achavam que estavam comprando daquele artista. E aí, quando teve o inquérito, teve o mandado de prisão, depois que foi se esclarecer que aquela pessoa, na verdade, era vítima, ela nem sabia do perfil fake. Então, o perfil fake é muito sério. Então, quando o artista vai ficar sabendo, às vezes já está tarde demais. Exatamente. Hoje, o nosso escritório, nós temos lá uma plataforma que faz todo um rastreio. Ah, que bacana. Então, vocês ficam nesse preventivo para não dar problema lá na frente. Exatamente. A gente fica o tempo todo procurando. Nós temos também uma inteligência artificial que faz essa busca o tempo todo. A gente localiza o perfil e automaticamente a gente já entra em contato com a plataforma para derrubar aquele
aquele perfil. Muitas vezes a gente pede decisão judicial por conta disso, uma liminar, tudo para poder proteger. E é difícil? É difícil você ter o apoio, no caso aí, para baixar como é que fala? Um perfil fake, Olha, para o derrubar? judiciário ele já está muito sensível em relação a isso. Igual eu falei, eu estava comentando um pouquinho antes da gente começar. Hoje eu estava analisando 2 decisões que vieram nesse sentido para remover perfis fakes e nós ingressamos faz menos de 24 horas. Então nós já estamos com a decisão hoje. Então o judiciário ele já tem entendido qual que é a gravidade disso, porque além de violar os direitos do artista, viola a sociedade. Sim. Então, assim, tem pessoas ali, a permanência daquele perfil, ele vai trazer um dano Só também malefício. para a coletividade. Uhum. Então, o judiciário já entendeu isso e tem agido muito rápido. Então, geralmente, o que a gente faz? A gente prepara a ação, já corre para o fórum, despacha com o juiz e já sai com a liminar. Aí a gente pega essa liminar, já faz protocolo na plataforma para justamente ganhar essa agilidade. E geralmente, quando vocês acabam descobrindo, a AI acaba descobrindo essas fake não é fake, com fake news, né? Mas acaba descobrindo esses perfis fakes, sorry. Eles já têm quantos seguidores aí? Porque são grandes nossa, artistas, né? na verdade, a gente já chegou a identificar perfis assim com 700 mil seguidores. Uau! Porque assim, quando é uma figura pública muito grande, cresce muito rápido. Eles começam a pegar vídeos reais da pessoa e repostar e misturar. Então, quem vai seguir aquele artista, muitas vezes ele não fica procurando, mas será qual que é o oficial? Ele segue. Viu o nome ali, acaba seguindo por Segue, inocência. exatamente. E aí, infelizmente, causa todo esse prejuízo. Só que eu costumo repetir sempre, internet não é terra sem lei. Então, hoje nós já temos como, inclusive, identificar Da onde quem tá está por saindo. trás desse perfil. Isso é É importante. trabalhoso? Mas depois de remover o perfil, nosso trabalho não termina. A gente então não para. continua, não. Conseguiu dar baixa A nesse gente perfil, você continua. continua, inclusive na esfera criminal, para poder identificar quem era a pessoa que estava por trás daquele perfil. Porque a internet hoje deixa rastro, né? A pessoa não sabe, ela acha que vai ser só aquilo ali, mas ela deixa rastro. E geralmente é a mesma gangue, vocês identificam Nós já tivemos vários casos assim, que eles pegam, digamos, uma pessoa para Cristo, vamos colocar, se ela pega a Xuxa, e aí nós identificamos que todos os perfis que foram criados foram com o mesmo e-mail. Então era sempre a mesma pessoa que estava criando. Derrubávamos um, lá e criava outro. Olha só. Mas aí acaba sendo punido, né? Ainda bem que com pelo certeza. menos o Brasil nesse sentido, né, o está de Brasil olhos tem abertos e trabalhado nesse apoiando, sentido. né, para pegar quem faz coisa errada. Exato, porque é uma violação de direitos, né? Igual eu fico vendo, outro dia nós tivemos até um caso da Deolane mesmo, que ela fez uma parceria com uma clínica de depilação e postou os vídeos para divulgar a clínica. Uma outra clínica, que não tinha nada a ver, pegou aqueles vídeos, tirou o nome daquela clínica e colocou o nome dela. Como se a Deolane estivesse divulgando aquela clínica. Uhum. Aí você fica pensando, uma publicidade de uma artista hoje tem um custo. Então, eu pegar essa imagem, fazer publicidade do meu negócio de forma gratuita, eu estou lesando o direito, eu estou realmente violando. E aí, por conta disso, acho que houve uma condenação para essa clínica, e a clínica agora está em fase de execução, está tendo que pagar os valores, porque fez uma Usou o nome dela uma imagem. indevidamente. Mas a gente não. Foi sem maldade. Não existe isso sem maldade. Foi por um erro. O pessoal do marketing errou. Não existe isso. Então vai ter que pagar. É isso, né? Porque tá usando a imagem da pessoa, e aí, pior ainda, sem que ela saiba. É um absurdo. E muitas vezes a gente tem que brigar no judiciário com o valor da indenização. Por quê? A Bruna Marquezine, por exemplo, ela teve uma situação de uma marca de biquíni usar a imagem dela. Ela processou a marca de biquíni, e aí quando condenou a empresa, a condenação foi de 20 mil. Só que o cachê dela, se ela tivesse cobrado, seria de 70. Então, muitas vezes, porque senão é como se fosse aquele crime que compensou, entendeu? Eu não vou contratar a Mel porque eu faço assim, depois ela me processa e eu vou ser condenado num valor muito inferior. O crime não pode compensar, né? O crime não pode compensar. Então, por conta de hoje, a gente analisando esse cenário de indenizações que não são tão favoráveis, a gente já trabalha, inclusive, para majorar esse valor. Então, condenou, ok. Só que então agora eu quero melhorar o valor.
porque a gente consegue comprovar qual que seria o valor do cachê daquele artista, qual que foi, digamos assim, o ganho que aquela marca teve utilizando a imagem do meu artista para poder majorar essa condenação. Isso. Outra coisa que eu ia perguntar também para você. Porque muita gente nas mídias sociais usa o vídeo de outras pessoas. Vou até falar aqui do Pablo Marçal. Ele é muito. Os cortes. Usam os cortes dele. Isso pode? Não. Sem autorização, se for seguir exatamente o que a legislação determina, eu não posso usar a imagem de ninguém sem autorização. É que porque muita gente faz, existe aquela noção de que tá todo mundo fazendo, então eu vou fazer também. Só que não é porque tá todo mundo roubando que eu vou roubar também. Porque pode, de repente, ninguém ter problema e pode eu exclusivamente ter problema. O Pablo Marçal pode não reclamar com ninguém, até entender que é uma divulgação da imagem dele e tal. Mas, de repente, ele pode olhar para alguém e falar, tá, mas esse corte eu não gostei. Esse corte, a legenda que foi colocada não ficou legal. E aí você vai receber processo e vai ser condenado. Não, porque isso a gente vê direto. Então, cuidado, quem está fazendo isso, tenham cuidado, ou melhor, não façam, porque não é de tua propriedade, né? Não, o que você está veiculando. E isso vale para música, vale para textos. Muitas vezes, assim, você copia o texto de alguém. Coloca a fonte. Porque se você coloca a fonte, dá crédito, você traz o crédito. Quem deu origem àquilo. Agora, simplesmente você utilizar. Eu vou lá no perfil da Mel, eu vejo, ela fez uma postagem linda, bacana, que não sei o quê. Eu pego ela, eu posto no meu. Simplesmente, aquilo é autoral, é dela. Então, automaticamente, se ela quiser tomar uma providência, ela pode. Não, isso é importante saber, porque às vezes a pessoa acaba usando sem querer, mas está cometendo um crime. Sem dúvida. Inclusive, um cuidado que a gente sempre toma em relação a registro de nome, né? Porque as pessoas falam assim, eu me chamo Adélia, mas eu vou colocar lá no meu perfil Dedé. Aí eu coloco o Dedé começa a ficar famoso, começa a crescer, que não sei o quê. Só que eu não tomei a cautela de fazer um registro daquilo. Aí, do nada... Vai alguém lá, faz o registro do Dedé. Lá que a gente assistia no Didi, Dedé, Mussum e Zacarias. Vai alguém, faz o registro e chega pra mim e fala, então, bonita, tira seu nome. Aí, não, mas eu já uso, não sei. Tira seu nome. Quem não registra não é dono. Exato. Então, assim, é que as pessoas, elas têm, eu vejo muito pelos influenciadores, né, hoje a internet é tudo muito rápido, então a pessoa tem a ideia, ela já quer logo, porque eu criei, eu vou colocar, eu vou fazer, só que assim, a primeira coisa, começa com a certidão de nascimento. Então é o registro. Então você diria que a certidão de nascimento de um artista, de uma empresa, é o registro. Inclusive, quando você tem o seu nome artístico registrado, você tem a possibilidade de só você utilizar ele, até mesmo em rede social, vamos colocar. Eu tenho meu nome registrado, mas aí a hora que eu fui criar meu perfil lá na rede social, eu vi que já tem uma, usando aquele username. Eu posso pedir para retirar, porque aquela pessoa não tem o registro, quem tem o registro sou eu. E eu passar a usar aquele @, tananã. Mas e o Brasil apoia nesse sentido? Ele é rápido na solicitação para que a pessoa derruba esse perfil? Sim. Inclusive, com essa narrativa de golpes, com essa narrativa de se passar por alguém, com essa narrativa de eu falar, olha, eu tenho esse registro, só que o Zé ali está usando. Então, é tudo muito mais rápido. O judiciário, ele já tem esse olhar mais sensível. Que bacana, isso é bacana também, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, não, vou começar a trabalhar e daí depois eu registro, porque esse custo para mim vai ser muito caro agora no início. É aquela economia burra. Eu falo que é economia burra porque hoje, digamos assim, para você fazer um registro de uma marca, os valores são ínfimos, são valores pequenos demais para você correr o risco. Nós tivemos um caso ano passado que foi amplamente divulgado, que foi o caso da VTube, a marca dela, BabyTube, que ela foi lá, registrou a marca de cosmético para bebê, talco, perfume e tal, que ela teve a bebê dela, né, e ela lançou a marca. E aí simplesmente já tinha uma pessoa que já tinha essa marca BabyTube. O que aconteceu? Ela teve que parar de usar a marca. Então, uma influenciadora gigante, que de repente investiu ali milhões para poder produzir a marca, produzir embalagens, teve que parar de usar. Então, eu falo que, gente, cadê o cuidado, o primeiro passo? Então, por isso que eu falo, hoje o artista, quando ele tem uma ideia, ele me liga. Isso que eu ia te perguntar, aí eu falo, é o primeiro passo aí do artista? É o primeiro passo, vamos registrar. Registrar o nome. Fala, tá bom. Então, segura a emoção, eu vou fazer o registro, já te mando uma mensagem, aí você marca uma reunião com o seu marketing, aí as coisas começam. Por enquanto, não fala pra ninguém. Nada.
Não Uhum. posta, não fala pra ninguém. Ai, mas não posso postar nada. Falei, ó, faz uma assim, ó. Gente, vem novidades por aí, me aguarde e tal, mas não fala, espera. Porque Segura a ansiedade, faz o registro. Mas quando aparece ali, tem uma pergunta. Quando aparece que ainda está disponível e eu dou entrada, tem o perigo de outra pessoa, se ela der entrada depois, ela ter o registro antes de mim ou não? não, porque assim, vale a data do depósito. Então, o depósito que fala é o pedido. Então, você fez o pedido ali, o depósito da marca naquele dia, todo mundo que fizer depois já era, entendeu? Uhum, uhum. Que bacana. Bom, o que você gostaria de passar de mensagem para quem está nos vendo, nos ouvindo? Nossa. Bom, eu falo que hoje as pessoas estão, por conta do mundo muito rápido, as coisas acontecendo muito rápido, uma busca incessante por visibilidade, por dinheiro, por tudo isso. E eu falo que hoje estamos no momento que eu entendo a importância de olhar um pouquinho mais para dentro, para o que realmente importa, para o que é de verdade. Então, mesmo que você tenha lá milhões de seguidores nas redes sociais, tal, tenta dedicar um tempo para você curtir offline, para você curtir com família, com filho, com quem realmente importa, porque a gente não pode confundir os mundos. Existe um mundo artificial, um mundo de rede social, mas assim, o que importa mesmo é esse mundo real que você vive e o que importa para você. Então, a pergunta que você deve se fazer todos os dias é: e se o último dia fosse hoje? Dessa viagem fantástica que eu fiz até hoje. E se o último dia fosse hoje? Será como que eu queria viver esse dia? Quais são as pessoas que eu iria querer ligar, conversar, olhar nos olhos? Será quantas pessoas que eu já não falo há muito tempo, mas que são importantes para mim? Então deixa eu dar uma ligada para aquela amiga que eu não falo há um tempão. Então eu falo que por onde eu passo eu sempre falo muito dessa questão de você olhar um pouquinho para o que realmente importa. Uhum. Sabe que eu estive agora em Austin na South by Southwest, SXSW, e a palestra de entrada foi realmente sobre isso, sobre saúde nesse meio social digital. Então, assim, ok, né? Você está nesse mundo imediatista, como você falou, e de mídia digital, e você quer os likes e tudo mais, mas é importante esse olho no olho. É exatamente o que você acabou de falar. Que legal. Tirem um tempo para a família, para os amigos, né? Para ter Desintoxicar, né? Aquela coisa, digamos exato. assim, vai jantar sem celular na mesa, olha no olho, ninguém mais se olha. Isso, Então, aquela história que eu olho pra você e falo assim: ah, meu, e aí, tudo bem? Eu já espero você falar: tá tudo bem. E quando alguém fala assim: não, não tá, você leva até um choque, porque assim, é tudo tão robotizado. Você já tá esperando que falar, tudo bem, e já sai andando. E quando alguém, eu já tive amigas que, e aí, tá tudo bem? Não tá, Adélia. O que eu falo agora? Se eu pergunto, eu paro por aqui, né? Então, ou por onde assim, as pessoas não estão acostumadas a dar tempo, né? Tempo de qualidade, tempo de atenção, olho no olho, valorizar o que realmente importa, porque a vida ela passa tão rápido e quando você for ver o que você fez da sua vida, é uma busca incessante hoje pela visibilidade se faz qualquer coisa e eu vejo muita gente ficando doente por isso. Eu trabalho com influenciador, com artistas, e muitas vezes eu vejo eles postando conteúdo e aí todo mundo tá aqui brincando, comendo, dando risada, e ele tá olhando aquele conteúdo, quantas pessoas curtiram, quantas pessoas comentaram, isso que eu ia quantas te perguntar. Eles ficam muito ligados nessa coisa de like. Se um dos posts, alguma coisa, não dá o número de likes esse esperado... não deu engajamento, esse não deu engajamento. E eu falo, gente, isso é uma doença. Por respira. mais que eu trabalhe com isso, eu consigo enxergar o quanto que você tá perdendo a vida que tá sendo agora. A vida, o futuro começa agora. O futuro é agora. Aqui, ó, a vida tá nesse momento. E de repente você tá tão focada, sabe, em quem curtiu, em quem compartilhou, em quem salvou, e você não tá olhando para as pessoas que estão te curtindo aqui, que estão te olhando aqui, estão comentando o quanto você é incrível aqui, entende? Então eu acho que é isso. O ano passado eu lembro que teve um caso de uma menina que se suicidou por conta de comentários em redes sociais e tal. E eu falei, gente, a sociedade não está percebendo, mas tem algo muito nocivo em tudo isso, porque a internet, ela foi uma rede que foi criada para aproximar pessoas, para de repente contatos, e isso foi fantástico. Eu mesmo reencontro, eu faço parcerias de trabalho, eu faço parcerias de negócios e tudo mais, e isso é sensacional. Porém,
tem um lado da internet que ela também trouxe uma comparação. Ela trouxe... E uma comparação, às vezes, com o que nem é real, né? Porque tá lá um filtro na frente da pessoa. É você comparar, digamos assim, os seus bastidores com o palco de alguém. Nossa, perfeito. Então, assim, a pessoa só mostra o que ela quer que você veja. Aquela vida perfeita, mas por trás... Comercial de margarina, normal, né, que a gente fala. Eu conheço artistas, porque eu lido com eles, que eles alugam uma casa maravilhosa, alugam um carro maravilhoso, e vão para uma casa e gravam muito conteúdo como se eles morassem lá. Então, é assim, uma pessoa servindo café da manhã, não sei o que lá, e várias roupas, acordando e dormindo, gravam tudo numa diária da casa e depois vão embora. E assim, então, a questão é a seguinte, só que as pessoas que assistem falam, nossa, que vida fantástica, nossa, que grama verdinha, sabe? Só que aquela grama verdinha, se você tocar, de repente ela não é tão assim, ou ela é de plástico, ou de repente tem bichinho nela e você não viu. Então, assim, você tem que valorizar a sua grama. Sabe, olhar para sua grama e ver assim, jardim. Pô, é minha, sabe assim, ela pode não ser perfeita, mas ela é minha, entendeu? Adubar, cuidar o seu jardim, que as flores vêm, as borboletas, né, vêm lá atrás. É isso. Então, assim, se eu pudesse passar uma mensagem rápida, assim, seria no sentido de você, olhar para o que importa. E algum arrependimento? Já teve algum arrependimento? Nossa, meu! Olha, eu sempre trabalhei muito, igual eu cheguei a dar aula em 2, 3 faculdades, ser diretora do Procon, e eu me arrependo de não ter curtido muito meu filho mais velho. Porque assim, eu tenho um filho que ele tá com 26 anos, é casado e tudo, e eu falo que por mais que eu tava muito trabalhando, eu tava muito focada em crescer e inclusive dar uma estrutura de vida melhor para ele. Sim. Só que com isso, quando eu olhei, eu tinha um rapaz dentro de casa. Num piscar de olhos, eles crescem. É tudo muito rápido. Então, assim, hoje eu fico assim, eu tenho um menorzinho, né, que eu tenho um intervalo de 20 anos. Eu tenho um de 6 anos e um de 26. Tacho aí. Um de 26 e um de 6. E eu olho pro pequenininho e eu fico pensando, eu não vou cometer o mesmo erro. E daí você acha que tem essa super proteção ou essa mãe urso, assim, exageradamente? Eu sou exagerada e eu fico o tempo todo Adélia, dá uma segurada, a criança tem que pisar descalço, a criança ela tem que aprender a se defender. Então, eu fico o tempo todo ali dando uma segurada, mas eu tenho assim uma característica muito leoa, muito de proteção, muito tipo de olhar e realmente falar, mas de justiça, né? Advogado que é justiça. Eu acho que de justiça, assim. Não vai mexer com o meu bichinho. Eu sou muito, 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 até com o mais velho, então assim, o mais velho tá aqui comigo também, e assim, eu falo, meu Deus, assim, é o que eu tenho na vida. Então, tudo bem, você tem carros, você tem casas, você tem não sei o quê, mas quando alguém me pergunta o que você tem, eu falo eles. Então, são o nosso maior bem, né? O que eu tenho são eles. Então, é o que eu tenho que proteger, é o que eu tenho que cuidar. Que lindo. Então, tem um momento aqui do Mel Talk em que eu peço pro meu convidado, pra minha convidada, se olhar no espelho e falar com ela do futuro. Como ela quer se ver. Ai, como ela se imagina. Você vai fazer eu chorar daí. Você fica à vontade. Eu acho que assim, quando a gente entende, né, essa força, né, desse nossa conversa conosco mesmo, às vezes você chora, mas pode ficar à vontade. Então, aqui é pra gente. Então, eu vou pegar pra você. Bom, Adélia do futuro, eu desejo pra você que você cada vez mais confie em você, que você olhe para trás tudo que você já fez, você chegou até aqui. Então, essa mesma fé que te trouxe até aqui vai te levar mais longe, mais longe, mais longe. Você ainda vai ver os seus netos, o casamento do outro filho e muita coisa boa ainda você vai seguir, inclusive nesse país. É isso. Adélia, você acabou de deixar sua mensagem, né, para você, pro seu do futuro. Eu acho que quando a gente fala com a gente do futuro, a gente lembra, acho que, de tudo que a gente já viveu. Né? Porque não é fácil, né? Nossa. Não é fácil, assim, todo pra mundo... mim nunca foi. Não, e as pessoas veem aí você, né, florindo, você nesse blooming maravilhoso, rodeada de pessoas aí da internet, e a mídia artística. Que linda, gente, sorriso maravilhoso. Né? E acha que foi fácil, que foi da noite pro dia, e mal sabem aí cada leão que você mata todos os dias, as batalhas que você já passou,
E parabéns. Ai, Sim, muito obrigada. parabéns. Muito obrigada. Eu falo que não foi fácil. Tem momentos da minha vida que eu falo que realmente eu fui carregada, assim. Eu olho para trás e falo, como que eu passei por isso? Porque eu falo, como Uhum. que eu aguentei? Porque assim, eu venho de uma família muito simples, de uma família muito humilde. Meu pai faleceu muito cedo, então eu não sou uma pessoa que eu tenho aquela a história de família, pais advogados, juízes, promotores. Não, eu decidi ser advogada e eu venho construindo a minha história Uhum. com muita dificuldade nesse meio de caminho. Teve divórcio, teve câncer, teve Uhum. tanta coisa que eu olho para trás e falo, mulher, Uau, como você é assim, forte. mulher, Deus te carregou nos braços e assim, isso acaba dando força, porque toda vez que você tem uma cicatriz, significa que você venceu. Então Uhum. você olha para aquela cicatriz e você fala, bom, não me matou. Não, Então, se não me matou, eu continuo. te deixou mais Então, me forte. deixou mais forte. Eu sei que eu vou aguentar mais, eu sei que eu consigo caminhar. Então, isso acaba, olhar para trás, olhar para a trajetória também fortalece. E Uhum. foi muito gostoso você fazer eu revisitar, porque Uhum. no dia a dia tem vezes que a gente não para muito para olhar e pensar. E aqui, de repente, você me fez num túnel do tempo, assim, e eu te Uhum. agradeço por isso, porque aí eu comecei a pensar, realmente, assim, não foi fácil, porque tem vezes que você olha a vida de algumas pessoas e fala, gente, é tão tranquilo. Também olhando de fora, né? Uhum. Você fala, é tão tranquilo, é mais fácil, já nasceu em berço de ouro, já não sei o que, já não sei o que ela. Só que no meu caso eu tive assim, ó, construindo cada tijolinho, Uhum. cada coisinha. Então, até mesmo quando eu falo do arrependimento em relação de não ter tido tempo Uhum. com o meu filho, eu falo, mas o que eu estava fazendo? Eu não estava no baile, Não, eu estava trabalhando, pra então, ele, né? para ele. Então, por tudo isso daí, hoje eu falo que é, valeu a pena, Uhum. valeu a pena toda a dedicação e me deixou mais forte. Não foi fácil, mas me deixou mais forte. É isso, que linda. E sempre Deus, Délia. A Délia sempre acreditou em Deus, sempre teve Deus muito presente, ou em alguns Sempre. momentos chegou a duvidar da fé ou não. Não, eu sempre fui muito alicerçada. A única coisa que eu falo é que muitas vezes eu sou inconstante, porque assim, eu tenho o hábito muitas vezes de o guarda-chuva, lembrei do guarda-chuva porque trovejou. Então, quando eu falo que quando a vida tá muito boa, tem vezes que você dá aquela afastadinha. Uhum. Mas não vou na igreja hoje. Mas não, hoje eu tenho um churrasquinho para ir, hoje eu tenho uma festinha. E eu venho me policiando para ter mais compromisso, porque isso também é importante. Do Você lado tem que cuidar do espiritual. lado espiritual também, porque isso acaba envolvendo muita coisa. Uhum. Então, hoje eu consigo ter essa noção e eu venho me policiando para cada vez mais ter essa intimidade. Mas eu sempre tive Uhum. esse contato, esse de Mas lindo saber que eu você falar estava de intimidade protegida. com Deus. É. Hoje eu venho buscando a intimidade mesmo, de chamar como pai mesmo, de colocar assim, como se fosse numa cadeira e falar, pai, hoje está difícil. Hoje Aham. aconteceu isso, hoje aconteceu aquilo. E essa intimidade que eu venho buscando é algo que eu nunca tive. Eu sempre Uhum. soube que, se eu precisar, eu grito, mas assim, não era diário. E Uhum. hoje eu venho buscando algo diário, sabe? De alimentar mais. No alto dos meus, agora 45, chegando. Então Uhum. você já Uhum. começa a falar. Agora está na hora de realmente olhar mais para dentro, ver o que realmente importa, ter o alicerce realmente com Deus, porque às vezes já teve momentos da minha vida, Mel, que eu olhei e falei, é só Deus? Não Aham. tem como. Assim, Só Deus na causa. E é, ele estava lá. exatamente. Eu lembro que quando eu tive o último câncer, eu passei no AC Camargo lá em São Paulo, e o médico que me atendeu, ele falou, Adélio, o seu tumor está em cima das suas cordas vocais. A gente vai tirar o tumor, só que provavelmente você não vai falar mais. Você é Eu advogada. sou advogada, eu dependo da voz. Uhum. Eu saí de lá, eu lembro que ali na Liberdade, ali em São Paulo, eu lembro que cada árvore que tinha poste, eu agarrava e chorava um pouco. Uhum. Eu Uhum. agarrava e chorava um pouco e falava, meu Deus, o que eu vou fazer sem voz? Eu tenho um filho pequeno, ainda tenho que criar, eu sou advogada, eu faço sustentação oral, o que eu vou fazer? E nesses momentos é que você percebe que, digamos, o seu dinheiro não resolve, Uhum. você percebe que, de repente, os seus contatos não resolvem, e aí você olha para aquele que tudo pode e você fala, pai, É com você. é com você. Uau, e você então já passou por 2 cânceres. Dois.
Uau, graças a Deus venceu. Venci, E hoje nossa, tô ficou. ótima, cheia de É saúde, isso. assim. Vou pra academia todos os dias, assim, cedinho, então eu Uhum, tô, graças a Deus, tô muito saudável, tô com um filhinho aí de 6 aninhos, uhum. tô tocando a vida. É isso. Mas quando você deve receber essa notícia, o mundo cai. Ah, não, Deve, com né? Aquela coisa certeza, abre o chão e você não sabe onde se enfiar. porque o câncer ele ainda assusta muito, né? Porque é Hoje a gente já diferente está cheio de, né, de soluções aí para o câncer. Cada dia soluções. mais você ouve, E tratamento eu do câncer tem falo cura. E que tem cura. cada vez mais as pessoas que se curaram precisam aparecer e falar E sobre o falar que assunto. tem cura. Porque vai ter alguém que teve aquele diagnóstico naquele dia e tá desesperada Isso. querendo ver alguém que se curou. Uhum. Porque quando eu tive o diagnóstico, a primeira coisa que eu fui pro Google, pro YouTube, para ver se eu via alguém da minha idade, com o tipo do tumor que eu estava, que não sei o que, para ver se estava bem. E Uhum. será que ela deixou de falar? Será que ela conseguiu? Então eu ficava procurando Uhum. casos semelhantes. Uhum. E eu falo que hoje, se você tem essa cicatriz na sua vida, essa bandeira, alguma coisa, mostra, porque pode ter alguém justamente desesperado naquele dia por conta dessa informação, entendeu? Então é isso. Se você está em casa, está passando por uma situação parecida, fé que a cura existe. Ah, né? com certeza. Isso. A fé, eu falo que, assim, quando você realmente coloca seu joelho no chão ali e fala com o Pai, se ele não fizer, ninguém mais faz, então é com ele. É com ele, é contato direto, É. né? Aí não é internet, não é nem Não, contato. não. É o contato direto. Então, Adélia, gostaria de te agradecer imensamente, né, por trazer esse sorriso, por trazer essa vida, né, passar para essas pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo, como você é linda por dentro e por fora. Muito obrigada. Não, de verdade. Então, gratidão por ter acreditado na gente aqui no Mel Talk e tá disponibilizando o teu tempo e tá comunicando com as pessoas aí de Imagina, casa pra mim foi ou do assim, carro, né, onde quer que esteja. Pra mim foi um prazer participar e eu falo que eu fiquei até surpresa. Eu fiquei feliz com o convite, que aí eu vi você e tal, eu falei, nossa, que bacana, que convite maravilhoso. E só que estando aqui, eu senti que eu realmente deveria ter vindo. Assim, Que ainda lindo. bem que eu vim, então, porque foi muito gostoso falar e saber que essa mensagem também vai ser propagada, vai chegar em algum lugar, vai atingir alguém, vai levar um pouco de esperança. Então, assim, pra mim, eu tô realizada. Que tarde gostosa. Encerro aqui o meu dia muito feliz por ter estado contigo aqui hoje. Gratidão. Que lindo. Gratidão. Então, tudo por ele, pra ele, né? Pra Deus. Então, gratidão. Eu só tenho isso pra falar. Pra vocês que nos acompanharam até aqui agora e pra você por ter confiado na gente e estar participando aqui do Talk. Sucesso. Amém pra nós. Gratidão.